Olá pessoal do canal Hora do Lobo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. E se você também não nos segue lá no Instagram, vou deixar aqui passando na tela para que você nos siga lá. E se tiver relato, nos envie por lá, que narraremos aqui no canal. Então vamos para o relato. Boa noite a todos. Venho contar hoje o meu relato do meu primeiro e único encontro com a criatura que julgo ser um lobisomem. Nessa época, eu era uma criança por volta de 11 para 12 anos. Morávamos em um bairro que estava se formando, onde tudo há poucos anos antes era mata e campo. Agora estavam cheios de ruas e mais ruas, quase desertas, recém-feitas, casas em construção e um morador aqui e outro ali, tudo ainda meio afastado. Mas à frente, fora da vila, havia um conjunto de prédios habitacional, tipo esses do governo, já bem antigos. Ali o crime dominava, e é assim até os dias de hoje. Morte, drogas, violências inimagináveis ocorriam naqueles prédios. E para fugir de todo esse mal, as pessoas de bem que podiam acabavam se mudando para nossa vila que ficava atrás dos prédios. Na nossa vila éramos eu e mais 3 amigos da mesma idade e éramos os donos do lugar, com muito espaço para brincar e lugares para explorar. Eram bons tempos. Na ponta da vila, quase no finalzinho dela, morava seu Adão, um senhor que aparentava ter uns 70 anos, com um físico que beirava a desnutrição, sempre com roupas sujas, barba grande e desgrenhada. Estava sempre com um paieiro na boca e uma garrafa de pinga na cintura da calça. Morava em um casebre de madeira, em pior estado que ele. Meu pai dizia que seu Adão já vivia ali antes mesmo dos prédios do conjunto habitacional serem erguidos, e que deveríamos deixá-lo quieto. Ele vendia lenha e, apesar da idade e aparência frágil, tinha uma força e energia absurda. Eu o via carregando troncos de eucaliptos nas costas, como se fossem isopor. Picava tudo no machado, fumava e bebia o dia todo, como se não fosse nada. Estava sempre bravo, de mau humor. Não olhava e nem cumprimentava ninguém, e xingava e resmungava sozinho, sempre que podia. Aquilo intrigava a mim e meus amigos. Nós sabíamos que aquilo não era normal. Até comentávamos com os mais velhos, mas ninguém nos dava ouvidos. Então, fizemos o que qualquer criança de 12 anos, inteligente, faria. Resolvemos nós mesmos investigar o pobre homem. Passamos semanas brincando por volta da casa dele, para ver se víamos alguma coisa, mas nada além de seu mau humor e o incômodo visível que a gente causava a ele. Ele xingava a gente o dia todo. Vão folhear em outro canto coinhos, trisca fora coelhada. Chamava a gente sempre assim, coelhada, coelhada, coelhinhos, como ele pronunciava. Uma manhã estávamos por volta da casa dele brincando e ele não estava em casa. Então, aproveitamos para entrar no prédio dele para ver o que tinha por lá. Chegamos perto e na hora de entrar no pátio, meus amigos ficaram com medo e voltaram correndo. Eu quase fui com eles, mas queria me mostrar que era corajoso. E entrei no pátio dele, que nem cerca tinha, apenas uma marcação de cerca feita com pedras em linha. No pátio estava um machado velho, cravado em um cepo de madeira.
algumas lenhas empilhadas na parede da casa do lado de fora, e pela fresta da janela eu olhei dentro da casa, que era só de um cômodo. Lá dentro não tinha nada, nem cama, nem cadeiras, nem mesa, apenas um rádio de pilha pendurado na parede. As paredes todas sujas e com marcas de arranhão e barro por toda a parte. O chão era todo coberto com roupas sujas e emaranhadas, quase que formando um tapete bizarro. O cheiro era quase insuportável. Se eu pudesse descrever, diria que era uma mistura de cheiro de estábulo com chiqueiro e carniça, tudo misturado e aumentado. Só de lembrar, meu estômago já revira. Vi aquilo e saí correndo de lá, o mais rápido que eu pude. Contei para meus amigos o que vi lá dentro, e apesar de acharmos estranho, não achamos nada demais. Hoje eu vejo que tinha muitas coisas e sinais naquela casa que na época eu nem fazia ideia. Depois desse episódio a gente vai desencanando do seu Adão. Paramos de brincar perto da casa dele, porque afinal de contas ele era só um velhinho muito forte, cachaceiro e sem higiene pessoal nenhuma. Nada demais. Mas é aí que as coisas começaram a ficar estranhas, pois o comportamento do velho tinha mudado. Agora, sempre que o encontrávamos na rua, ele nos sorria com um olhar de ameaça. Às vezes aparecia perto do lugar que a gente estivesse brincando. Podia ser em qualquer lugar. Ele passava por nós pelo menos uma vez no dia, nos olhando sorrindo, e às vezes até gargalhava e balançava a cabeça em sinal negativo. E isso começou a nos assustar, pois ele nunca sorria antes, nunca. Mas os dias foram passando e a gente acabou acostumando, entre aspas, pois morávamos tudo perto, então era normal que a gente acabasse se esbarrando sempre. Em uma noite aparentemente comum, eu estava sozinho em casa. Meu pai trabalhava de vigilante noturno e minha mãe e irmã foram ver o desfile de escola de samba no centro da cidade. Eu fiquei sozinho em casa, eu e nossos 2 cachorros. Uma pincher, que era de dentro de casa, e um vira-lata enorme, cujo nome era Cruel, pois impunha respeito pelo porte que tinha. Um cão tão lindo e amoroso que não fazia jus ao nome, pois só tinha tamanho. Era por volta de 23h30 de uma noite de quinta-feira. A noite estava clara e os cachorros do bairro estavam muito nervosos, inclusive o Cruel. Estava insuportável. Latia e latia a noite toda. Andava de um lado para o outro pelo pátio. Por vez ou outra, eu abria a porta para mandar ele ficar quieto. Numa dessas, abri a porta e senti um cheiro insuportável que tomou conta do ambiente. Eu já tinha sentido esse cheiro antes. Foi na casa de seu Adão. O medo tomou conta de mim instantaneamente, e como que se por reflexo, fechei e tranquei a porta rapidamente. Meu coração parece que ia sair pela boca. Não escutava mais Cruel latindo, mas ouvia ruídos na parede, como se um bicho estivesse se esfregando na parede, e aquele cheiro ia se pregnando cada vez mais pela casa. Escutava os cães da rua enlouquecidos, latindo sem parar, e aquela coisa caminhando no pátio e se esfregando pelas paredes da casa. Escutava grunhidos estridentes, nada parecido com o que se escuta em filmes.
Era algo parecido com os gritos de hienas. Eu lembro do som e já me dá arrepios. O bicho parecia que gargalhava e chorava ao mesmo tempo. Nessa hora, eu estava encolhido no sofá da cozinha, tapado com edredom dos pés à cabeça, segurando uma faca de serra em uma mão e a pincher da minha mãe na outra, todo cagado de medo. E assim foi por mais ou menos 1 hora interminável, até o cheiro começar a amenizar e os cães da rua pararem de latir. Já não escutava nenhum barulho do lado de fora. Eu estava com medo, mas estava preocupado com o meu cachorro, que já não dava mais sinais de vida. Então, cheguei perto da porta da cozinha que dava acesso à rua e abri a cortina da porta bem devagar. Tava tudo quieto, nada fora do normal, exceto por uma criatura parada rente à porta da cozinha, do outro lado da rua, me olhando de volta. Eu não tinha dúvidas do que era, e nem de quem era. Um cão enorme, de orelhas grandes, olhos laranja quase vermelhos, que pareciam brilhar, pelo preto arrepiado, focinho comprido e fino, parado em pé, do outro lado da rua, me olhando de volta pela janela da porta. Eu não conseguia me mexer. Era como se eu tivesse congelado. Parecia que o tempo tinha parado, até aquela coisa começar a se mexer. Foi então que eu vi que deitado atrás estava meu cachorro cruel, já sem vida. O bicho pegou ele com uma mão igual pega um pedaço de papel e jogou no meio da rua. Grunhia como uma hiena e não como um lobo. Ele pegou meu cachorro e saiu correndo, arrastando o corpo dele sem vida pela rua, até sumir na escuridão. Sabe-se lá para onde. O lobisomem tinha finalmente ido embora e levou meu cachorro com ele. Eu estava aterrorizado. Foram poucos minutos que mais parecem uma eternidade. Acabei sendo vencido pelo sono e dormi ali na cozinha mesmo, encolhido no sofá. Minha mãe e irmã chegaram do desfile de carnaval por volta das 4:30 da manhã. Minha mãe, assim que me viu, me acordou dizendo: "Vai dormir na tua cama, filho, anda." Quando eu acordei e vi minha mãe, eu desabei. Chorava e chorava agarrado nela, tentando contar o que aconteceu, mas a voz não saía, só choro e soluço. No resto daquela noite dormi com minha mãe, e pela manhã meu pai chegou do trabalho e deu falta do Cruel. E então acordou eu e minha mãe perguntando se tinha acontecido algo, pois as paredes da casa estavam todas sujas e o cachorro tinha sumido. Então, mais calmo, relatei a eles o que eu tinha presenciado naquela noite. Minha mãe ficou apavorada e preocupada, mas notei um ar de descrença vindo de meu pai. Ele não disse que eu estava mentindo, mas achava que era coisa da minha cabeça. Me proibiu de assistir filmes de terror e de brincar na rua até tarde, pois para ele era isso que estava ajudando a eu enxergar coisas, entre aspas. O pátio de casa ficou a semana inteira fedendo, com aquele cheiro de morte, cheiro que agora eu conhecia muito bem. Para o meu pai, o cachorro tinha fugido e achou seu rumo, mas eu sabia o que tinha acontecido de verdade, pois no final só a gente sabe o que viu. 3 dias depois dessa noite traumática, a gente soube que seu Adão havia desaparecido, sem deixar rastro, deixando tudo para trás. Era como se ele tivesse evaporado da face da terra. Hoje eu entendo melhor o que aconteceu. Alguém tinha descoberto quem e o que ele era, e ele precisava sumir.
mesmo que fossem crianças. Mas ele não iria sem antes deixar um recado claro e traumático. Para que entrou no território dele. Não mexa, não procure o sobrenatural, porque uma hora ele responde, e você provavelmente não vai estar preparado para a resposta. Depois disso, eu passei a respeitar e temer muito mais o sobrenatural, e posso afirmar por experiências próprias que lobisomens existem, e pode ser muito bem um vizinho seu. Mas se eu pudesse dar um conselho, ele seria: não procure saber, só o deixe em paz. E aí, pessoal, o que acharam do relato? Se gostou, já deixa aqui nos comentários. E sim, não duvidem, o sobrenatural existe. Boa noite!